Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos de volta para o estudo de mais uma lição bíblica da Escola Dominical, Lições Bíblicas da CPAD. Quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, seja muito bem-vindo e aproveitando já para pedir a você para se inscrever, para compartilhar e também para deixar o seu like aí no nosso vídeo, no nosso canal. No dia de hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como tema o ministério de profeta. O texto áureo da nossa lição nos diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. A verdade prática nos diz assim: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A nossa leitura bíblica em classe, o texto base da nossa lição de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27 a 29, e Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo número 13. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está aí exposta a leitura bíblica em classe da lição de hoje, que traz como objetivo geral expor o desenvolvimento do ministério de profeta e como objetivos específicos descrever a função do profeta no Antigo Testamento, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento e esclarecer o verdadeiro do falso profeta. Estamos adentrando no segundo dom ministerial. Nós estudamos domingo passado o primeiro dessa categoria apresentada por Paulo, que é o apóstolo. Hoje estaremos estudando o profeta no Novo Testamento. Bom, importante aqui ao iniciar esta lição, que vai falar sobre esse dom ministerial de profeta, altamente importante para os nossos dias, ver a referência, deixar aqui a referência de Lucas 16, em que diz que a lei e os profetas duraram até João, para nós, a partir daí, podermos compreender esta lição de forma mais completa. Não trarei aqui, como sempre venho fazendo, o resumo das lições bíblicas, mas trarei aqui uma espécie de subsídios para que aquele que leciona, ou até mesmo o estudante desta lição, ele possa compreender melhor acerca da lição, diferente um pouco daquele conteúdo que temos nas nossas mãos. E para tanto, eu trago para os irmãos algumas diferenças, essas diferenças que eu quero apresentar dentro desse contexto da lição de hoje. Primeiro, as diferenças entre os profetas no Antigo Testamento e os profetas no Novo Testamento. Dom de profecia e dom ministerial de profeta. E por fim, anotamos aqui também a diferença entre o falso e o verdadeiro profeta. Pois bem,
Os profetas no Antigo Testamento, assim também como no Novo, é uma das semelhanças entre esses profetas, é que se tratam de ofícios. Claro, tem suas diferenças, mas são ofícios desses profetas. Não é o ofício como o profeta do Antigo Testamento, que, como já lemos, durou até João. Vejamos então, o profeta do Antigo Testamento, ele falava em nome de Deus, era um porta-voz, era um embaixador de Deus. Em regra, eles prediziam o futuro. Nessas predições, nessas profecias, eles anunciavam juízos, emitiam conselhos e também advertências para o povo de Israel, para o povo de Deus. O profeta do Antigo Testamento, ele também ungia reis e, consequentemente, também ungia profetas, sucessores. O profeta no Antigo Testamento, eles também serviam como conselheiros. Lógico, o rei, que era sábio, ele tinha no profeta de Deus um verdadeiro conselheiro. Inclusive, nós temos profetas na Bíblia que habitavam no palácio. É o caso do profeta Isaías e também, de certa forma, o profeta Natã, ali na época do rei Davi. No início das suas mensagens, o profeta do Antigo Testamento sempre iniciava a sua profecia com as seguintes expressões: assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. O profeta no Novo Testamento, ele é aquele que recebe e vai mediar a palavra de Deus para o povo. Ele vai proclamar e interpretar a palavra de Deus. Aqui eu faço já uma observação que a nossa maior profecia que nós temos em nossas mãos, não podemos esquecer jamais disso, é a palavra de Deus, é a Bíblia, que nós já temos ela nas nossas mãos como nossa bússola, como nossa regra de fé e prática. Porém, o Senhor, ele continua a levantar, não somente levantou no Antigo Testamento, como também ainda levanta no Novo Testamento, conforme o apóstolo Paulo descreve. Assim como no Antigo Testamento, o profeta no Novo Testamento também tem o ofício de desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo dentro da igreja. Ele não unge reis e nem profetas, como era o ofício do profeta no Antigo Testamento. Então, vemos aí algumas características para que possamos entender a diferença entre esse profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. Lembrando que o profeta no Antigo Testamento era um ofício, era alguém chamado por Deus com o ofício, basicamente ou unicamente, o profeta estava à disposição do Senhor, exercendo, ofício, eu não diria profissão, mas eu diria um ofício unicamente, exclusivamente a serviço de Deus. Enquanto o profeta no Antigo Testamento, este profeta que geralmente ele vai ser encontrado em um ministro do Evangelho, em um pastor, em um obreiro da igreja do Senhor, ele, diferentemente, pode, atualmente, os pastores, os líderes também, alguns têm atividade secular. Importante aqui também fazer a diferença, trazer a diferença e deixar claro que temos
dom de profecia, ou dom espiritual de profecia, que nós já estudamos em uma lição anterior, e o dom ministerial de profeta. Vejamos então algumas diferenças ou similaridades. Bom, o dom de profecia, que é um dom espiritual concedido por Deus para aqueles que são batizados no Espírito Santo, nós já vimos o dom de profecia. Porém, para aqui trazer essa comparação ou esta separação entre o dom espiritual de profecia e o dom ministerial de profeta. Bom, o dom de profecia, ele pode ser para todos, com base em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 31. Paulo diz que todos poderiam profetizar ou receber o dom de profecia, enquanto o dom ministerial de profeta não são para todos. O próprio Paulo, ele pergunta, são todos profetas? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 29. Podemos, então, também dizer, nessa linha de raciocínio, que o dom de profecia seria esporádico, seria dentro da necessidade da igreja, do culto ou de determinada situação em que Deus usa alguém com o dom de profecia. Enquanto o dom ministerial de profeta, nós podemos dizer que ele é contínuo. Ele é dado ao ministro do Senhor, aquele que prega a palavra do Senhor, aquele que ensina a palavra do Senhor, e durante as suas pregações, durante os seus sermões, Deus não somente o revela a palavra que ele está transmitindo, a palavra de Deus, mas também com conselhos, com exortações vindas diretamente do céu, dentro daquela palavra que está sendo pregada naquele momento. No dom de profecia, Deus usa o aparelho fonador, a voz da pessoa, do crente que está sendo usado naquele momento. Enquanto no dom ministerial de profeta, Deus usa a mente. Como já dito, no dom de profecia, qualquer crente. Enquanto no dom ministerial de profeta, um ministro de Deus, um pregador, um pastor, um evangelista, aquele que está à frente na distribuição do alimento que é a palavra de Deus. Ele é, ao mesmo tempo, um pregador especial, ele é um intercessor. Bom, feitas essas considerações acerca do dom espiritual de profecia e o dom ministerial de profeta, nós podemos, então, falar um pouco também sobre as diferenças entre os profetas que nós encontramos hoje. Já falamos do Antigo, do profeta no Antigo Testamento, do profeta no Novo Testamento, o dom espiritual de profecia e o dom ministerial de profeta do Novo Testamento. Pronto, partindo desse ponto aí, nós temos então, no terceiro tópico da lição, nós vamos ver as diferenças entre o falso e o verdadeiro profeta. Quais são aqui as características? Vou falar primeiro os falsos, as características do falso profeta. O falso profeta, ele é arrogante, ele é iníquo, ele é egoísta. O falso profeta, ele não está preocupado com a vida espiritual do crente, ele está preocupado consigo mesmo. Ele é injusto, ele não está preocupado se a sua palavra ou se a situação vai depender ou vai atingir alguém. Ele não está preocupado com isso, ele é injusto, ele é egoísta, ele é iníquo. O falso profeta, ele visa dinheiro, ele visa a autopromoção. E muitas vezes
isso não é perceptível. Veja, o falso profeta, ele mente, ele engana, ele ilude. Isso faz com que haja uma dificuldade de que ele seja, de que seja notado a característica desse falso profeta, porque ele mente. Ora, se ele mente, as pessoas acreditam no que ele está falando, porém, aquilo não é uma verdade. Ele engana as pessoas, ele ilude, ele faz com que as pessoas acreditem nas suas palavras, mas verdadeiramente eles, como disse o próprio Jesus, são sepulcros caiados. E uma outra característica do falso profeta é que os seus frutos são podres, os seus frutos são maus, os seus frutos são ruins. É pela árvore que nós conhecemos os frutos. E por fim, o falso profeta, ele tem um único propósito, é de destruir a igreja. Ele é arrogante, ele só pensa em si, mas ao mesmo tempo todas as suas ações têm um único objetivo: destruir a igreja do Senhor. Porque o falso profeta, nós já sabemos, ele traz o espírito maligno do enganador, do diabo, do inimigo das nossas almas. Por isso que ele é um falso. Mas graças a Deus que nós temos os verdadeiros profetas na igreja do Senhor. E quem são esses verdadeiros profetas? Quais são as características do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, ele é simples. O verdadeiro profeta, ele não é aquele que, diferentemente do falso, ele é convidado para pregar a palavra de Deus. Ele não exige hotel 5 estrelas, ele não exige não sei quantas toalhas, ele não exige valores absurdos de cachês, ele não exige um carro do ano para fazer o traslado do hotel para a igreja, da igreja para o hotel. O verdadeiro profeta, ele é simples. É lógico, irmão, que aquele que convida um homem de Deus, um pregador, ele tem que zelar pelo bom trato, pelo cuidado, pelo zelo e tratar bem aquele que ele convidou. Não vai jogar ele em qualquer lugar para ele ficar, não vai mandar um carro cair nos pedaços sem freio para o pegar no hotel. Lógico que não, mas é a igreja que tem que ter esse cuidado e não o profeta, o pregador exigir. A gente vê muitas críticas hoje na internet acerca do pregador, acerca do cantor que cobra valores para fazer shows e enfim, já exigem metade do cachê. Veja, na verdade, existem os exageros, porém nós sabemos que infelizmente também no nosso meio, e aqui eu não estou falando somente de uma igreja, mas várias denominações em que convidam o pregador e ele vem de longe e não é reconhecido o mínimo possível, capaz de irmãos ou igrejas lidarem como oferta valores irrisórios. Então a pessoa geralmente, tem pessoas que vivem, principalmente cantores, que vivem daquela profissão. Bom, o verdadeiro profeta, ele é altruísta, ele pensa mais nos outros do que em si mesmo, ele pensa no bem-estar da igreja, ele é prudente, ele é justo. E uma característica interessante que o profeta deve ter é que ele, apesar da mensagem muitas vezes ser dura, mas ele prega essa palavra, ele transmite a exortação, ele transmite o juízo, mas ele transmite de forma amorosa, porque a mensagem, ela é de Deus para o povo, e toda mensagem que vem de Deus para o seu povo,
ela vem revestida, ela vem toda especial, preparada com o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, né? Ele é amoroso. E os frutos desse profeta verdadeiro são frutos bons, diferente daqueles frutos podres do falso profeta. O verdadeiro profeta, ele demonstra bons frutos. É como o nosso pastor, ele costuma sempre pregar, que muitas vezes não valorizamos aquele que nós conhecemos, que conhecemos a vida, conhecemos os seus frutos, e valorizamos aquele que vem de fora, que na maioria das vezes nós não sabemos nada da vida dele e às vezes está em uma condição não digna de transmitir a palavra de Deus. A preocupação do verdadeiro profeta é consolar, edificar e exortar a igreja do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, diante dessas considerações aqui, destes subsídios para a lição bíblica de número 7, né, o ministério de profeta. E para nós concluirmos, o profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. E aqui o autor da lição, ele diz que Deus levante os legítimos, os verdadeiros profetas, não é? Porque de falso nós já temos muito por aí, pregando mentiras, preocupados consigo, com eles mesmos. Que Deus abençoe a todos. E eu quero, antes de concluir, fazer uma oração especial por você neste momento. Amado Deus e querido Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer por mais esta oportunidade de trazermos aqui, Senhor, a tua palavra. Pai querido, queremos, meu Deus, pedir uma bênção toda especial, que esta aula ministrada seja bênção na vida de muitas pessoas que assistirão, de professores, de alunos, de pais, de mães, de famílias. Que o Senhor, meu Deus, continue nos ajudando em tudo, em nome de Jesus, e que nesses dias o Senhor levante verdadeiros profetas na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. E não esqueça de compartilhar, de se inscrever no nosso canal e também de deixar aí o seu like. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.